que eu faço, então, para prevenir essas lesões? A gente já entendeu que jamais vou forçar meu aluno, porque eu sei que isso pode fazer um estiramento, uma distensão muscular nesse aluno, e também pode fazer síndrome de impacto, dependendo da maneira como você força. Segundo ponto. Quando eu vou pensar na minha aula, quando você for pensar na aula que você vai montar para sua aluna, para o seu aluno, mais do que pensar no que você quer dar na aula, do que você precisa dar na aula, você vai ter que pensar para quem é essa aula. Por exemplo, se eu vou dar uma aula de balé para bailarinas adultas, sim, acima dos seus 30, 40, 50 anos de idade. É óbvio que o corpo de uma bailarina adulta, ela tem menos flexibilidade do que o corpo de uma adolescente, uma criança, na maioria das vezes, sim? Então, eu vou ter que tomar cuidado com esse corpo. Se eu sei que na minha turma de balé que eu vou dar aula hoje, são adolescentes, sim, mas elas estão no momento de muitos ensaios porque vão participar de competição, porque vão participar de apresentação. Eu sei que aquele corpo já está mais cansado. Sim, aquele corpo já está mais sobrecarregado. E aí eu preciso pensar numa aula que consiga trazer evolução para as minhas alunas, mas que não coloque o corpo dela em risco. Então, eu vou estruturar a minha aula para quem eu vou dar a aula. Muitas vezes eu vejo professores montando aula e falando assim, não, é uma aula de iniciante, então eu vou dar tal coisa, mas esquece de olhar esse iniciante. Quem é esse iniciante? É uma aula de avançado, então eu vou dar, mas esquece de olhar quem é esse avançado. Sim, além disso, existem particularidades lá na nossa turma. Tem alunos que já têm uma lesão de posterior de coxa, já fez um estiramento uma vez. Tem alunos que já teve tendinite. Sim, e toda vez que eu tenho alunos que têm histórico de lesão, eu preciso tomar cuidado para preparar uma aula que não vá fazer com que esse aluno volte a ter aquele tipo de lesão. Por exemplo, eu colocar lá na aula, então, os 32 elevés, 32 relevés, depois em primeira, depois em coupé, como eu já tive professoras fazendo comigo. Sim, eu preciso tomar cuidado com essas coisas, essa questão da repetição. Segundo ponto, então, eu vou fazer uma aula pensando em quem vai estar lá na aula. Segundo ponto, eu vou fazer a minha aula, eu vou montar a minha aula sempre pensando que um exercício prepara a minha aluna para o outro exercício. Então, por que a gente não pode começar uma aula de balé? Vou por um exemplo aqui bem grosseiro, tá? Mas por que a gente não começa pelo grande salto? Por que uma aula não pode começar pelo grande salto? Não pode começar pelo grande salto. Por quê? Ah, porque o corpo não está aquecido. Perfeito. Como você aquece esse corpo? Ah, vou dar polichinelo e corridinhas para ela antes de começar a aula. Será que é a melhor maneira? Polichinelo e corridinha. Elas trabalham com as pernas paralelas no polichinelo e na corrida. Na aula de balé, a gente vai usar rotação externa, o andeor. Só aí a gente já começa a recrutar músculos que a gente não vai usar na aula. Então, como que eu aqueço a minha aluna? Como que eu preparo a minha aluna para ela não se machucar? Uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre pense de baixo para cima. De baixo para cima. Eu começo uma aula de frente para barra, onde eu vou trabalhar ali primeiro os pés. Sim, vou trabalhar flex de pé, onde eu articulo dedos, articulo tornozelo. Posso trabalhar movimentos circulares para dentro e para fora com esses pés. Posso trabalhar andedan, andeor de perna. Isso vai ajudar a ganhar mais mobilidade articular na articulação de quadril. Posso trabalhar com os pliés, então faço um tandi, flex, articula bem os pés, volta, demi-plié, já estou aquecendo o joelho, já estou aquecendo panturrilha. Posso trabalhar o relevé. Percebe? Recrutar os movimentos de baixo para cima. Recruto movimentos de pés, dedos, recruto o movimento de tornozelo, recruto o movimento de joelho. Como que eu recruto o movimento de joelho? Usando plié.
né? Recruta o movimento de quadril, o próprio andeor já é um movimento para quadril, o tandi à frente, lado, trás, é um movimento de quadril ali que está acontecendo. Posso colocar um suplés, um cambré para recrutar movimento de coluna, sim. Posso colocar um port de bras para recrutar movimento da cintura escapular. Tudo isso são exercícios simples que eu dou no início da minha aula, sempre pensando de baixo para cima. Se você for preparar a sua aula, pensar assim, que movimento que vai aquecer os dedos do pé? Qual movimento agora eu coloco para aquecer o tornozelo? Qual movimento eu vou colocar para aquecer o joelho? Qual movimento eu vou colocar para aquecer quadril? Qual movimento eu vou colocar para aquecer coluna? Se eu for pensando dessa maneira, de baixo para cima, eu crio uma maneira mental de checar todas as articulações, e para cada articulação se movimentar, eu preciso que o músculo agonista e antagonista também atue. Então, eu já estou recrutando essa musculatura, sim? Então, eu vou trabalhando cada uma das articulações, pensando na articulação, não preciso pensar em quadrado lombar, não preciso pensar no músculo em si, porque se eu exigir movimentos da articulação, esse músculo vai estar trabalhando de alguma maneira, ok? Aí eu crio ali o meu exercício de aquecimento. O que eu considero, até quando eu considero aquecimento para as minhas alunas? Então, o primeiro exercício de frente para barra, normalmente eu tento passar por todas essas articulações. Depois, o tandi, ele ainda é um movimento de aquecimento para mim, por mais que a gente está trabalhando a consciência de esticar pé, esticar joelho, ele ainda está aquecendo a minha aluna. O demi-plié, ele ainda está aquecendo a minha aluna, sim? E o rond de jambe, que ele ainda trabalha ali a articulação de quadril. A partir ali do GT, Batman GT, aí a minha aluna já está com um corpo mais quente para começar a ter movimentos com um pouco mais de agilidade, ou seja, um pouco mais rápidos e um pouco mais de impacto, né? Então, o GT ele vai ter assento fora ou assento dentro, ele tem um pouquinho de impacto, diferente de um tandi, sim? Então, é mais ou menos assim que a gente aquece o corpo da nossa bailarina. Isso vai ajudar a evitar algumas lesões por ela realmente não estar com o corpo preparado.